O Banco do Brasil soltou dois fatos relevantes que me fizeram alterar o novo preço para aportes em Banco do Brasil. É sobre isso que eu quero tratar com você nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E vamos falar novamente de Banco do Brasil, porque tivemos fato novo. Sempre que a gente tem um fato novo que se torna conhecido no mercado, a gente tem que incorporar essa nova informação no preço do ativo. A empresa é um organismo vivo, dinâmico, que tem a sua precificação ditada pelas informações disponíveis no mercado. É claro que a gente não pode ignorar o risco que não pode ser calculado, que é o risco oriundo de informações ocultas, que somente os insiders possuem. Mas disso não há como a gente fazer nada contra, só há como a gente se proteger através da diversificação, através de um adequado asset allocation. É isso que a gente faz. A gente está ciente da opacidade do risco não conhecido, que uma das partes conhece, mas o que nos resta para proteção é a diversificação, ter renda fixa, tudo aquilo que você já sabe, não concentrar demais. Beleza, mas qual foi esse fato relevante? Na verdade, foram dois. Já vou te explicar. Banco do Brasil, nesse momento, abaixo dos 26. Inicialmente, eu tinha projetado um preço teto, da última vez que a gente conversou aqui, de R$ 26. Contudo, eu tive que revisar para baixo esse preço teto. Por que isso? Por conta do fato novo. Nesse momento, o Banco do Brasil está aqui negociando no 0 a 0, mas a gente sabe que no último mês a queda foi de 9% e muitos entenderam que se tratou de uma oportunidade, mas eu disse e continuo dizendo, não é porque caiu que é oportunidade imediata. Lembre-se, toma cuidado com o preço que você está pagando, a não ser que você está já abaixando o preço médio, porque se você pagar caro demais por um ativo, você perde tempo da sua vida. Pode levar anos para você obter a rentabilidade que você teria se tivesse aguardado. Paciência também para esperar o melhor momento para aportar. Ok. E o primeiro fato relevante foi a remuneração aos acionistas do segundo trimestre de 2025. Foi um juros sobre capital próprio de 9 centavos. Tirando o imposto de renda, não dá nem 8 centavos. Esse aqui é um valor muito baixo, excessivamente baixo frente ao ano passado. Porque no ano passado, no mesmo período, a empresa, ela anunciou 20 centavos por ação, mais de R$ 1 bilhão a título de remuneração. Nesse ano, foi 516 milhões de reais. Isso aqui pode ser um prenúncio a um resultado fraco ainda no segundo trimestre de 2025. Lembra que eu tinha dito o seguinte: vamos aguardar as novas projeções, o Forward Guidance, que seria o quê? Publicado provavelmente no resultado do segundo trimestre de 2025. Só que esse provento já mostra pra gente que a empresa está super cautelosa. A empresa não está conseguindo prever o mínimo. Então a gente está numa crise pesada, uma crise de crédito, parecida com aquela crise que o Bradesco sofreu. E o agronegócio, por mais que tenha tido safra recorde, é provável que não consiga ter rentabilidade tal a fim de honrar os compromissos financeiros com o Banco do Brasil. E aí, o que acontece? O preço teto para empresa de dividendo, a gente estabelece de acordo com o dividend yield provável daquela empresa. Aí a gente estabelece, com base nisso, a nossa margem de segurança. Só que se a gente está falando aqui de um provento que pode ser a metade do ano passado, a gente está falando de uma queda drástica no provento de Banco do Brasil. De tal modo que o payout poderia cair, na prática, para 25%, nem 30%. Então até mesmo o payout ratio de 40% não deve ser respeitado nesse ano. Ano passado, a empresa pagou R$ 2,60 por ação. R$ 2,60 pela metade, a gente teria R$ 1,30. Ah, Luan, mas aí é pessimismo demais. É muito pouco. Pode ser R$ 1,50 ou R$ 1,60. Ainda assim, seria muito baixo. Vamos adotar aqui, até com um pequeno otimismo, R$ 1,60. E olha que eu já estava entendendo que seria pelo menos R$ 2,00, mas R$ 1,60 é realmente muito pouco. A gente é obrigado a estabelecer essa margem de segurança adicional. 1,60 para um patamar de taxa Selic a 14,75, a gente deve exigir do Banco do Brasil pelo menos 8% de yield. 7% é muito pouco para esse patamar de juro. Mas se pode, ainda mais numa estatal, eu acho pouco, só 7%. 7% eu exijo de empresas puramente privadas de dividendos. Agora, a estatal tem um risco político que não pode ser ignorado, mesmo em relação ao Banco do Brasil. Por quê? Porque o risco político faz com que, eventualmente, quem está no controle do banco, na gestão, faça acordos que não vão trazer rentabilidade ao acionista. E aí saiu um outro fato relevante, e a gente já vai mostrar ali um novo preço teto, calma lá, que foi um pedido de esclarecimento. CVM mandou um pedido de esclarecimento.
Uma notícia. Olha o título da notícia. Banco do Brasil assina acordo de US$ 1 bilhão com o Banco da China. E olha as afirmações aqui. O Banco da China com o Banco do Brasil assinaram um termo de compromisso de US$ 1 bilhão para ampliar financiamentos a empresas brasileiras e chinesas. Recentemente a gente teve um calote da Venezuela. Claro, China tem muito mais capacidade de solvência do que Venezuela, mas é complicado. Já começa a gerar aquela desconfiança. O acordo foi assinado em Pequim, etc e tal, criando linha de crédito com prazo de até 5 anos, que permitirá ao Banco do Brasil expandir as operações de financiamento. Viu? A gente está numa situação de inadimplência crescente. E aí vem um compromisso desse com a China. Isso deveria ter sido esclarecido ao mercado, trazido mais informações. Por isso que a CVM questionou. E aí o Banco do Brasil veio e tirou o corpo fora, falou o seguinte, que de fato foi feito esse termo de compromisso, mas que não havia necessidade de reportar ao mercado. Por quê? Porque a linha de crédito é tão pequena que frente à carteira de crédito de 2 trilhões do Banco do Brasil, é só 0,3%. Não importa, não precisa de fato relevante. Como assim? Isso ficou esquisito. Faltou transparência. Então aqui é risco político. Risco político. Por isso a necessidade uma taxa de desconto de pelo menos 8% em Banco do Brasil. Vamos lá, risco político, e esse fato relevante deixa isso muito claro. Risco do agronegócio traz ciclicidade para o Banco do Brasil, redução drástica dos dividendos e balanço ainda incerto, fazendo o banco ter que reestimar tudo. Por isso, 8% não é loucura. Daí a razão pela qual tivemos que estabelecer um novo preço teto. Sendo assim, 1,60. Eu até coloquei na planilha de preço teto 1,65. Veja que eu estou colocando para cima. Vamos colocar 1,65 aqui. 1,65. Se você aplicar uma taxa de desconto de 0,08%, a gente está falando de R$ 20. Se você exige só 7%, a gente está falando de R$ 23,57. Agora, basinho puro, 6%, muito pouco. Muito pouco, eu não cairia nessa, 27,50. Então, olha, você deveria pensar em começar a aumentar a posição em Banco do Brasil, só abaixo de 23, começar a pensar e, claro, fazer um grande aporte bem substancial, abaixo disso ainda, ali nos 20 com essa margem de segurança. Agora, se o banco melhorar e muito o resultado, isso deve acontecer só no último semestre desse ano, podendo retomar dividendos, aí a coisa muda. Veja, por que o dividendo dita tudo isso? Porque ele é o custo do carrego, ele é o seu custo de oportunidade. Veja, se eu tenho uma ação que deve, no mínimo, andar de lado ou cair por conta desses resultados mais fracos, esse período que eu estou segurando é um tempo que eu poderia estar ganhando dinheiro na renda fixa. Logo, para justificar esse tempo que eu não estou ganhando nada, eu tenho que ter uma remuneração paga pela empresa. Esse é o custo do carrego. Se eu tenho a perspectiva de receber 7% de yield, vale a pena eu comprar a ação. Se eu só exijo 7% nos 23. Se eu exijo 8%, só vale a pena comprar nos 20. Se eu exijo 9%, lá nos 18, 19. É assim que funciona. Isso olhando para empresas previdenciárias de dividendo. Agora, o Banco do Brasil, saindo dessa seara, está caro? No preço atual, 25 e alguma coisa? Vamos lá. O mercado já está chegando a um consenso de que o Banco do Brasil deve lucrar entre 29 a 32 bilhões de reais. Eu vou ficar no 29, ainda mais diante desses últimos fatos. 29 bilhões de reais. Isso significa que se a gente pegar 29 e dividir por 5,7, mais ou menos ali a base acionária, a gente chega num lucro por ação de 5,08. Se eu tenho uma empresa lucrando 5,08, 5,1, arredondando um pouquinho para cima, esse é o lucro por ação. Se eu tenho uma cotação a 25,50, então o que eu faço? 25,50 dividido por 5,1. Esse é o PL. Esse índice aqui que está em 6,65. Mas não fica olhando para o passado. Tem que tentar fazer a projeção. A gente está falando de uma empresa que pode negociar 5 vezes lucro, até 6, na pior das hipóteses. Qual que é a média de negociação do PL do Banco do Brasil? A média aqui está em 5,50. Então a empresa estaria próximo da sua média. E o nível de rentabilidade, que deve cair para 15, 16, na média, é justamente esse nível de rentabilidade que o Banco do Brasil negocia. Portanto, o Banco do Brasil ainda teria um certo desconto, mas hoje não é uma grande barganha. Ele vai ficar muito barato ali nos 23, 22, e aí 20 então nem se fala. Essa é a nova realidade do Banco do Brasil. Aceite ou não. Eu mesmo gostaria de não estar falando isso aqui para você. Afinal, eu tenho ações do Banco do Brasil, mas é a realidade. É aquilo. Quando as ações estavam caindo, por exemplo, no ano passado, caíram a 23, lá era uma oportunidade. Por quê? Porra, não teve nenhum fato assim que tava. Tava piorando a inadimplência, mas não era algo absurdo. O banco continuava indo muito bem. Agora não, o negócio apertou. Então é diferente a situação.
Não fique aficionado ao preço de tela. Isso não muda nada. O preço de tela ele só é importante se você conecta ele com os números da empresa e com as perspectivas. Portanto, a crise chegou para o Banco do Brasil. E o que nos resta agora é ser cauteloso, aportando nos melhores momentos, desde que esteja dentro ali do seu asset allocation. Lembrando que quando a gente fala de ações, a gente também tem que falar do quê? De imposto de renda. Mesmo que você não tenha vendido ações, você tem que declarar as ações. E o prazo está acabando, final de maio agora. Se você não declarar, você pode tomar multa e ter problema com a Receita Federal. É o que você não quer. Mas para isso, existe uma solução que é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, e por meio desse aplicativo, com o uso do seu celular, você faz a declaração em menos de 5 minutos, pelo modelo de declaração automática. Não bastasse isso, nesse aplicativo você tem o cálculo do imposto de forma automática. Ah, mas agora o Revar da Receita Federal também faz isso. Mas o Revar não abrange opções, por exemplo. Já o aplicativo da Grana atinge opções também. Então resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores na sua vida por meio desse aplicativo. Em menos de 5 minutos você vai fazer a declaração. Então baixe, para baixar é de graça, mas para ter todo esse ferramental você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Link aqui embaixo. Agora vamos aqui aos comentários do último vídeo do canal. Nesses poucos anos como investidor, eu aprendi que quando a Caixa Análise diz para não comprar, significa que há interesses obscuros por trás. Não sei, é você que está dizendo, mas pode ser que tenha sim. Aqui o mesmo comentário. Bizarro essa falta de interesse do pequeno investidor no Itaú. Simplesmente a melhor gestão do país. Lucros consistentes, margens excepcionais. Uma das melhores gestões do país mesmo. Talvez fique só atrás da VEG, mas no setor bancário, não há dúvida. É o que eu falei no outro vídeo. O Banco Itaú tem que ficar no nosso radar. Se tiver uma grande correção, cara, é ir para cima. Luan, fala de Eletrobras. Então, eu penso em falar, mas tem muito pouco interesse. Vou dar uma pensada. Se fosse para comprar call longa, não vou falar sobre opções. Opção geralmente dá ruim, cara. As pessoas não conseguem aplicar a forma correta de uso das opções. Por isso que eu prefiro não ficar comentando. Isso aqui é fake, ó. Cuidado com esses robozinhos aqui, tá? Não tem como impedir o YouTube desse negócio rolar. Banco do Brasil eu não tô comprando mesmo. Enquanto o Petrobras estiver abaixo de 34, eu só olho para ela. Eu também. A respeito do Grana, ele calcula as DARFs de ações de fundos imobiliários quando passa o valor mensal? Calcula, Jair. Calcula. E você que ficou comigo até agora, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu te ensino a escolher ações do setor bancário com base nos principais indicadores desse setor. Algo que ninguém vai te trazer de graça aqui no YouTube. Corre lá.